Olá, meus irmãos, meus amigos que assistem esse canal. É com muita alegria que aqui comparecemos mais uma vez para as nossas reflexões. Nós escolhemos para hoje o tema saúde, dando sequência naquele estudo dessa coleção Momentos de Joana de Ângeles. Hoje, então, vamos trazer algumas reflexões contidas nesse livrinho aqui, Momentos de Saúde. Lembrando que estar saudável não significa exatamente que estejamos sem nenhuma doença ou estado adoecido. Isso é uma coisa corriqueira, normal do nosso cotidiano. Quase sempre estamos passando por uma situação doentia, de uma natureza ou de outra, mais intensos ou menos intensos, mas sempre da nosso momento estarmos vivendo, passando por momentos assim. No entanto, podemos conservar conosco e ampliar cada vez mais o nosso estado saudável, o nosso estado de saúde. E no conceito de Joana de Ângeles, a saúde é uma conquista interior. A saúde é um estado de harmonia, um estado de equilíbrio em nosso ser orgânico, emocional e psíquico, se expressando num quadro geral de bem-estar. Portanto, ao falarmos de saúde, falamos da total responsabilidade de cada um de nós. Ela inicia ali já no primeiro capítulo com essa frase: a conquista da saúde integral é a meta ambicionada pela criatura humana. Então, essa conquista dessa saúde integral é a nossa meta de nós, seres humanos. E se buscarmos um retrospecto pela história, podemos observar a evolução da ciência e da tecnologia no sentido de trazer os recursos para a conquista de se estabelecer a saúde, tanto física quanto psíquica e emocional, bem como alargar o tempo de existência física e também a qualidade dessa mesma existência. Então, o que a gente observa fazendo esse retrospecto é que a tecnologia, os avanços da medicina, tanto da medicina quanto na área da psicologia, da psiquiatria, buscando sempre ampliar esses recursos para estabelecer essa saúde e também alargar o tempo da existência física. No entanto, apesar de tantas conquistas na medicina geral, na psicologia e na psiquiatria, os homens continuam a enfrentar cada dia mais os desafios da saúde. Então, como entender esse paradoxo? Pode-se concluir que seja em razão da imaturidade espiritual e emocional do ser humano, que apesar dos inúmeros recursos disponíveis para sanarem os efeitos, ainda não alcançaram êxito para sanarem as causas. E assim, as doenças continuam a serem geradas. Por quê? Trabalha-se muito no efeito, que é a doença em si. Mas a saúde, o estado saudável, essa meta ambicionada por toda criatura humana está na causa. Por isso que é responsabilidade
individual, porque para trabalhar essa causa, ela está em nós. Somente nós, na nossa individualidade, podemos realizar algum movimento em busca dessa conquista. Joana de Anjos, então, nesse livrinho Momentos de Saúde, vai equacionar alguns procedimentos focados na terapêutica do Evangelho e da doutrina espírita, oferecendo-nos guia de direcionamento para a eleição de nossas escolhas, favorecendo a maturidade de nossas personalidades e consequente conquista da saúde. Esse direcionamento que ela nos apresenta se estabelece em 2 pontos principais. Primeiro, decidir pela saúde. Nós temos que fazer todo esse processo de conscientização e tomar essa decisão. Eu decido por buscar essa saúde, mas essa saúde integral. Em outras palavras, eu decido por trabalhar as causas que me trazem esse desequilíbrio, esse não bem-estar, que seria o contrário da saúde. Então, o primeiro passo é a decisão. E o segundo passo, e os sequentes, é iniciar e continuar o movimento em direção a essa decisão. Então, o primeiro passo, decidir. Aqui se encontra um ponto fundamental, mas partindo já do pressuposto que você já sabe que a sua saúde é de inteira responsabilidade sua. Você já sabe que a sua saúde depende da sua maturidade espiritual e emocional. Você sabe também que todas as doenças que enfrenta são efeitos de suas escolhas anteriores. Sendo assim, você pode se decidir em trazer para você um estado de bem-estar, trazer um jeito de lidar com as circunstâncias de forma que te propicie um equilíbrio e a paz. O segundo, então, é iniciar e dar sequência. Esse segundo passo trata-se, portanto, de um projeto. E como tal, você precisa saber quais os recursos e quais as estratégias. Para todo projeto, nós precisamos estabelecer os nossos recursos, quais os recursos que vamos buscar e quais serão as estratégias, inclusive as metas. Nós trabalhamos com metas de curto prazo, de longo prazo e médio prazo. No entanto, dentro desse projeto, o que ela traz para nós é uma técnica que orienta você buscar um significado positivo. Então ela coloca esse buscar um significado positivo como uma técnica de trabalho dentro de qualquer estratégia ou qualquer meta que a gente estabelecer. Sempre então com essa técnica de buscar um significado positivo, trazer esse significado positivo para todas as ocorrências de nossa existência, sejam elas agradáveis, prazerosas ou não. E nós temos um recurso básico, um recurso disponível a todos, sem exceção, que é o recurso divino, que é a força da vida, que se compõe de bondade, de justiça e de misericórdia. Digamos então que a energia divina se movimenta num fluxo e refluxo, dependendo de cada um de nós
eleger para nós mesmos as metas e os avanços. Então nós temos o recurso está disponível. Agora, nós precisamos saber acessar esse recurso e estabelecer as nossas metas e estabelecer os nossos passos. E com essa técnica de buscar sentido, esse significado positivo, então deixar de ver as dificuldades como problemas e enxergar como desafios a nossa capacidade de resolvê-los. Deixar de ver a dor como sofrimento e entendê-la como bênção. Deixar de ser vítima para ser um trabalhador. Em um primeiro momento, ao estudarmos todas essas possibilidades, poderemos nos sentir como que perdidos, com o desejo de realizar tudo isso, mas sem saber. Aquele famoso como. Como fazer? Como eu posso trazer o significado positivo para tudo? Como dar significado de bênção aos problemas, às situações embaraçosas, às situações difíceis? Como fazer para dar a tudo isso um significado de oportunidade? Como entender que sejam apenas desafios? Então a Joana dá-nos nesse livrinho a dica. Não se trata de uma receita de bolo, nem de um manual, mas são, digamos, setas que nos mostram caminhos que podemos experimentar. Então ela traz uma primeira seta, o gerar simpatia, colocar o amor acima de tudo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. Amar-nos é a maneira de aprimorarmos em espírito, em emoção e também aprimorarmos em corpo. Portanto, sempre que optarmos pela harmonia, pela compreensão, pelo respeito à natureza, pelo respeito ao próximo, estaremos com certeza buscando o amor. Reconhecer o próprio valor e reconhecer o valor do outro é um gerador de simpatia. O hábito da gratidão sincera é um gerador de simpatia. Agora, nós não podemos confundir gerar simpatia com submissão ou com chantagem sentimental. Porque a submissão e a chantagem sentimental são geradores de sofrimento. Então, muitas vezes nós colocamos essas máscaras que escondem as nossas carências. Gerar simpatia se traduz em um comportamento que produza um intercâmbio agradável, carinhoso com as outras pessoas. No entanto, há que ser sincero. Quando nos comportamos com gentileza, é importante que aquele comportamento seja impulsionado pela alegria e não por qualquer tipo de fuga ou recalque. Quando formos gentis com as pessoas, é importante para nos sentirmos saudáveis que tenhamos prazer naquilo e não que seja algo disfarçado, fingido. Então usar da gentileza
descobrindo o prazer que tem em ser gentil. Então, gerar simpatia não significa você eleger um comportamento para cada ambiente, ou para cada grupo, ou para cada pessoa com as quais se relacione, somente para ser aprovado. Ao contrário, é muito importante para a saúde que você seja você, onde quer e com quem quer que esteja. Quando você eleger um comportamento pautado no seu melhor afeto, no seu melhor amor, você estará planificado e, portanto, com maiores possibilidades de alcançar a saúde. Então, gerar a simpatia é permitir que flua nos seus relacionamentos aquilo que você tem de melhor em termos de amor incondicional, de bondade, de respeito e de desapego. Eis aí a primeira seta. A segunda seta: trabalhar a flexibilidade. Entender a renovação. A vida é um incessante mecanismo de transformações. Nada permanece inalterável. Compreender que a cada momento, a cada nova circunstância, sempre será oportunidade nova para corrigir erros e avançar. Considerar que as transformações que a vida opera são fases de desenvolvimento. Por exemplo, as podas são renovações de forças. A dor traz o despertamento. A provação te educa. A dificuldade de agora é o efeito da insensatez do passado. Então, a partir de agora, aprenda a agir com sensatez. Abandone os maus hábitos em todos os sentidos. Valorize a si mesmo e valorize as pessoas à sua volta. Não se entregue ao comodismo nem ao pessimismo. Faça uma análise constante de como está a sua vida, como estão os seus hábitos, os seus valores, as suas preferências. Observe e planeje as mudanças necessárias. Comece pelas mais simples, as mais exteriores, e aos poucos vai avançando em suas metas de melhoria. É assim que podemos fazer. Preste atenção se você se justifica com o seu discurso. Vamos prestar atenção naquilo que estamos falando habitualmente, como é a nossa pauta de sempre. Vamos nos observar. Então é importante ter essa autoobservação, é o famoso conhecer a si mesmo. Então nós precisamos nos observar. Vamos observar então o nosso discurso. A gente costuma dizer muito assim: eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim. As pessoas ou as coisas me irritam. É normal, a gente fala isso. Isso me irrita. Como se o que está de fora é que está me irritando. Ninguém me entende. Ou, eu faço tanta coisa boa, ninguém reconhece. Eu faço tudo certinho e as coisas sempre se voltando contra mim. Cansei, desisto, e etc. Cuidado. Quando você se justifica,
você está se colocando como vítima e não está se responsabilizando pelas coisas que te acontecem. Somente quando nós nos conscientizamos que tudo é de nossa responsabilidade, é aí que poderemos iniciar as nossas mudanças. Vamos prestar atenção que quando a gente diz nossa responsabilidade, não é o mesmo que dizer nossa culpa. Não vamos confundir responsabilidade com esse sentimento depressivo da culpa, doentio até. Então é importante a gente ter esse amadurecimento de encarar a nossa responsabilidade. Nós estamos num processo de aprendizado. Então mova-se, movimente-se, jamais se acomode ou desista dos seus intentos. Ela narra aqui uma historieta bem interessante. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma via tortuosa, quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus o auxiliasse a tirar do atoleiro o carro em que seguia. Todos olharam o devoto, sensibilizaram e prosseguiram. À frente, alguns quilômetros vencidos, havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lamaçal. Este, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo empenho liberar o veículo. Então, um estava lá com o veículo atolado e ajoelhado, orando com aquele fervor, pedindo a Deus que viesse tirar aquele embaraço ali, livrar daquele problema. Já o outro estava bravo, estava esbravejando, mas estava lá se movimentando, estava tentando empurrar, tentando fazer alguma coisa para tirar o carro do atoleiro. Aí diz que, comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reunidas todas as forças, logo o transporte foi retirado. E após os agradecimentos, o viajante prosseguiu feliz. Aí os aprendizes, surpresos, indagaram do mestre. O primeiro homem orava, era piedoso, e não o ajudamos. Este que era rebelde e até vociferava, recebeu nosso apoio, por quê? E a resposta do mestre, do sábio, é: o que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado pela sua ignorância, empenhava-se e mereceu o auxílio. Olha que interessante, então, essa lição, mostrando a nossa parte, o que nos cabe naquela realização. Então é importante a gente entender trabalhar essa flexibilidade nas mudanças, tanto em nós mesmos, quanto nas coisas com as quais nós lidamos. Então, eis aí a segunda seta, trabalhar a flexibilidade. Uma terceira seta, transformar o mal em bem. Aquele ditado popular: se a vida lhe der um limão, faça dele uma limonada. As cargas mentais negativas possuem força de desorganizar as nossas engrenagens psicológicas e físicas.
Então nós não temos como modificar o passado. Não se pode apagar uma ação, nem a nossa ação, nem a ação do outro. Mas nós podemos, no entanto, desviar os efeitos danosos. Por exemplo, se lhe foi desferida uma agressão, uma calúnia, você pode escolher a mágoa, o ressentimento ou a indulgência e o perdão. Para alcançar êxito nesse exercício de transformar o mal em um bem, ou seja, fazer a limonada do limão, tem umas coisinhas que precisamos começar a fazer. Por exemplo, parar de se lamentar, parar com a queixa. Aprenda a não reclamar de forma alguma. Nós somos tão ardilosos em esconder as nossas negatividades que nós ainda falamos assim: ah, não é que estou reclamando, mas... e desfila o rosário das queixas e das reclamações. É pior esse comportamento, porque a energia destruidora está circulando ali, de forma camuflada, gerando a desarmonia e a doença. Às vezes é preferível reconhecer: sim, estou fazendo uma queixa, estou lamentando, mas também quero buscar melhores alternativas, de ver o lado bom dessa situação. Outra coisinha, pare de ficar comentando o mal. Isso aqui é um grande gerador de desarranjo e que nos traz as doenças. Ficar comentando o mal, ficar falando a esmo de uma situação ou alguma experiência dolorosa que você viveu. Às vezes necessitamos sim de confessar até algumas de nossas atitudes, porque nós precisamos às vezes fazer aquilo que se chama de catarse, o popular desabafo, mas que seja feito de forma consciente e vigilante. E não esse hábito pernicioso que nós temos de ficar falando, de ficar repetindo, de ficar contando a mesma história que nos remete àquele momento que nós passamos de grande dor, de grande dificuldade. Importante isso. Se a gente aprender esse exercício aí, traz para nós excelentes resultados. Aquela coisa, página virada, virou a página, já venceu, já resolveu, bola para frente, siga adiante. Para que ficar voltando no passado, ficar rememorando, trazendo de volta todas aquelas energias degradantes? Então é importante aprender isso, senão a gente vai estar sempre chupando o limão e não fazendo a limonada. Percebe? Para outra questão, outra coisinha para aprender. Para parar de fazer comparações do seu contexto existencial com o contexto existencial do outro. Então isso aqui é uma outra prática que traz bastante resultados negativos se a gente ficar nessa comparação, ou se a gente parar, traz resultados positivos. Então não menospreze o seu contexto, a família, o grau social, econômico, raça, estrutura física, etc., seja o que for. O nosso contexto, é importante a gente entender que aquele contexto é o contexto que nós precisamos. É exatamente aquele contexto que nós necessitamos naquele momento para
a nosso aprimoramento, para nós equilibrar nosso karma, uma série de questões aí que são envolvidas, uma série de fatores. Então, tudo que vivemos pode se transformar em bênção, dependendo de como a gente dá um direcionamento para aquilo. Tudo nós podemos transformar, tudo, todas as experiências, tudo é aquela questão, você pode fazer do limão uma limonada. Então, eis aí a terceira seta. Vamos para a quarta seta. Exercício do perdão. Vivemos sob pressões psicossociais, socioeconômicas de várias outras origens. Então, nós vivemos num clima de pressão. Então, pressão psicossociais, pressão socioeconômica e vários outros tipos de pressão dentro do nosso próprio trabalho, dentro da nossa família. Então, todas essas pressões desencadeiam distúrbios variados. Então, nós vivenciamos muito dentro da emoção do medo, da ansiedade, da amargura. E todas essas emoções, se elas não forem observadas, não forem gerenciadas, elas desarmonizam o nosso sistema nervoso, conduzindo neuroses profundas que somatizam em nosso organismo físico, manifestando enfermidades alérgicas, digestivas e tantas outras. Se você já consegue perceber e identificar esses sintomas em você mesmo, recorra à oração. Para que a oração te fortaleça e te traga possibilidades de compreender que você se encontra dentro de um contexto, mas você não é o contexto. Então, nós podemos nos encontrar dentro de um contexto, de uma situação desafiadora. Podemos encontrar dentro de um contexto já de desequilíbrio, desarmonia. Mas é importante a gente lembrar sempre: eu não sou isso, eu não sou essa doença, eu não sou essa situação, eu estou passando por essa experiência, mas justamente para eu fazer a minha libertação. Porque se eu cheguei dentro desse contexto, eu cheguei pelos meus próprios pés, pela minha própria escolha, como falamos ali no início, pela minha insensatez de ontem, dentro da minha imaturidade, dentro da minha ignorância. Eu me encontro dentro desse contexto porque eu cheguei nesse contexto. Mas eu não sou isso, eu não sou esse contexto. Eu sou um ser, filho de Deus, um ser em evolução, um ser em aprendizado. Percebe? Então a oração irá possibilitar a superação desse ressentimento. A oração irá fazer a conexão da nossa mente com a mente divina e trazer para a nossa consciência, para a nossa dimensão ou as dimensões a quais pertencemos. Então nós vamos ter forças para pensar no outro como um verdadeiro irmão, como um filho de Deus. Olhar para o outro, entendendo que o outro, ele está no mesmo barco que eu. Nós estamos juntos, no mesmo nível evolutivo.
E isso, a oração, porque você faz essa conexão com essa superioridade, com essas frequências superiores, então você consegue ter esse discernimento, né? Então você consegue ter forças para superar aquele ressentimento. Perdoar tanto a si mesmo quanto perdoar ao irmão não significa tirar a responsabilidade de qualquer conduta, mas sim permitir que flua a energia do amor. Então esse é o exercício do perdão, essa é a quarta seta que podemos tirar aí dessas lições maravilhosas deste livrinho. Uma quinta seta: buscar a percepção extrafísica. E isso é o que a oração nos faz, nos ajuda a fazer essa busca dessa percepção extrafísica. Então, nesse item, a benfeitora nos lembra que somos instrumentos de intercâmbio psíquico. Permanentemente estamos emitindo, estamos captando vibrações, captando ideias, energias mentais sem cessar. Somos então aquela antena que tanto capta quanto emite vibrações, ideias, né? Então, a percepção extrafísica é entender que nós somos esse instrumento desse intercâmbio permanente. Quando a gente consegue ter essa conscientização bem viva dentro de nós, nós vamos conseguir, então, fazer uma percepção extrafísica, uma percepção mais profunda de todas as vivências, de todas as ocorrências, de todas as circunstâncias. Precisamos pensar que somos verdadeiramente um ser eterno. Então, é aquilo que eu falo, nós não somos o contexto, somos algo muito maior do que aquele contexto. Nós somos esse ser eterno. Então, quanto mais eu me afastar desse mundo externo, quanto mais eu mergulhar no mundo interno, maiores serão as minhas possibilidades. E trazer todo o potencial divino que está latente em mim para que essa personalidade, esse ego atual, essa personalidade da agora, para que essa personalidade, essa consciência consiga alcançar a maturidade espiritual, a maturidade emocional e alcançar o tão desejado, tão almejado estado de saúde, o estado de harmonia. Meus irmãos, há muito mais conteúdo, então a gente recomenda a leitura desse livrinho para quem estiver interessado em buscar um conhecimento mais ampliado, porque é muito rico, não dá para a gente extrair assim em poucos minutos, mas foram essas as 5 setas que nós nos esforçamos para extrair daqui para trazer para vocês. Voltamos então a falar para nossas conclusões do recurso fundamental para esse trabalho de alcançarmos o estado de saúde. Esse recurso que está à nossa disposição,
basta saber buscar. Ele flui e reflui dentro de nós. Onde está esse recurso? Está dentro de nós. Está fluindo e refluindo o tempo todo. É como uma chuva de bênçãos. Como uma chuva que derrama o tempo todo. Precisamos só de um pouco de silêncio, um pouco de introspecção, para saber perceber. O que acontece conosco é que nós focamos muito para fora. A gente fica muito ligado, muito conectado com o que está fora de nós. Nós somos muito barulhentos e não reservamos esses instantes de silêncio, de introspecção, para saber perceber essa chuva de bênçãos, desse recurso divino. Então, sair um pouco desse automatismo em que nós nos enclausuramos, deixar que penetre o amor, a bondade, a justiça, a misericórdia de Deus em nós. Porque a gente fala de amor, a gente fala de bondade, a gente fala de justiça, de misericórdia, como se fosse conteúdos muito distantes, como se fossem, às vezes, até utopias. Não, amor, bondade, justiça, misericórdia é energia, é um fluxo divino que está à nossa disposição, está fluindo e refluindo dentro de nós. Não são lindos conceitos, é realidade, é presença, é vibração, é sentimento, bondade, justiça, misericórdia, amor. Vamos trazer isso, vamos aprender a fazer essa percepção, vamos aprender a fazer essa conexão. Vamos deixar que isso flua nas palavras, verdadeira, sincera, na conduta, nos atos, verdadeiramente, certo? Esse recurso é a força da própria vida. Tem uma live, um conjunto aí de lives do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. São 7 passos para a felicidade. Fica aí uma dica também para quem quiser buscar um pouco mais. No episódio 3, ele diz: se o ambiente externo é tóxico, família, sociedade, traumas, eu não posso trazer isso para dentro de mim. Preciso entender que tenho esse caminho de adversidades, traumas, mas eu não sou essas adversidades, não sou esses traumas. Então, o que nos deixa doentes, nos afasta desse estado saudável de harmonia, de equilíbrio entre o orgânico, o psíquico e o emocional, é porque nós, além de estarmos distraídos, focados, conectados com esse caos externo, o que a gente faz? A gente acaba absorvendo, trazendo para dentro de nós. Por isso que eu achei assim muito valiosa essa orientação do Dr. Sérgio Felipe. Ele fala assim:
Não traga isso para dentro de você. Faça o contrário. Traga o que está dentro de você. Busque lá o amor, a bondade, a justiça, a misericórdia e exteriorize. Isso sim vai nos dar condições de um estado saudável melhor. Então, submetendo-nos a essa força divina, tudo se torna acessível. A inspiração superior nunca nos falta. Porém, sintonizar a ela compete a cada um. O auxílio divino invade-nos e nos enche de coragem para levantar o ânimo e seguir. Ainda com toda a nossa treva, teremos a luz divina iluminando o nosso caminho e fortalecendo as nossas almas. Quando queremos escolher pelo perdão, percebemos a força divina perpassar por toda a nossa mente e nosso corpo. Seremos então capazes de orar por aqueles que nos ofendem. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, esse é o convite que deixamos hoje. Vamos buscar o nosso amadurecimento espiritual e melhorar o nosso bem-estar, equilibrando nossa saúde orgânica, psíquica e emocional. Passo a passo, cada dia avançando um pouco mais em nossas escolhas pelo amor, pela paz e pela saúde. Paz e saúde a todos.